Você já sentiu como se sua vida estivesse tomando um rumo inesperado? Como se algo maior estivesse acontecendo, mesmo sem você entender completamente? Muitas vezes, esses momentos de transformação indicam que Deus está preparando você para um chamado especial. Mas como ter certeza disso? Esse é o canal Sabedoria Enriquecedora. Por favor, se inscreva e curta o vídeo para me ajudar a continuar crescendo. Neste vídeo, vamos explorar 9 sinais claros de que você foi chamado ou escolhido por Deus, e alguns desses sinais podem surpreendê-lo. O primeiro sinal é um desejo insaciável pelas coisas de Deus. Você começa a sentir uma fome intensa de justiça, de conhecer mais sobre a palavra e uma paixão ardente por tudo o que vem dele. Isso não é apenas uma curiosidade momentânea, mas uma mudança profunda que guia sua vida para um novo propósito. Além disso, você se torna extremamente sensível aos seus erros. Agora, toda vez que algo não está alinhado com os caminhos de Deus, sua consciência se manifesta fortemente, fazendo você buscar o arrependimento verdadeiro. Isso é um indício claro de que o Espírito Santo está trabalhando em você, ajudando a moldar seu caráter. E esse é apenas o começo. Conforme você se aproxima mais de Deus, notará mudanças significativas em suas relações e nas provações que surgem. Quer saber mais? Continue assistindo para descobrir os outros sinais que demonstram o chamado divino em sua vida. Outro sinal claro de que você está sendo chamado por Deus é o afastamento de alguns amigos. Quando Deus começa a agir em sua vida, uma transformação interior acontece, e nem todos ao seu redor conseguem compreender ou aceitar essa mudança. Pessoas que antes estavam sempre presentes podem começar a se distanciar, e isso pode ser doloroso, especialmente se forem amizades antigas. No entanto, esse afastamento é parte do plano de Deus para seu crescimento espiritual, removendo obstáculos que poderiam impedir seu avanço. É um processo difícil, mas necessário para que você esteja mais alinhado com os propósitos divinos. Em seguida, vêm as provações e tentações. Ser escolhido por Deus não significa que sua vida será isenta de desafios. Pelo contrário, as tentações podem se intensificar. Como aconteceu com Jesus, que foi levado ao deserto e tentado pelo diabo, você também enfrentará provações que testarão sua fé. Isso é parte do processo de fortalecimento espiritual. Embora as tentações sejam difíceis, elas servem para lapidar seu caráter e firmar sua confiança em Deus. O importante é lembrar que você não está sozinho nessas lutas, pois Deus estará sempre ao seu lado, ajudando-o a resistir e vencer. E este é apenas o início de uma jornada transformadora. Cada um desses sinais revela uma nova etapa de sua caminhada com Deus, onde Ele o molda, fortalece e prepara para algo maior. Continue assistindo para entender os próximos passos e reconhecer os outros sinais que indicam que você foi escolhido por Ele. Quando somos chamados por Deus, nossa vida é marcada por uma transformação profunda, e muitos não estão preparados para compreender todos os sinais que acompanham esse processo. Conforme exploramos os sinais anteriores, o desejo insaciável pelas coisas de Deus, a convicção pelos pecados, o afastamento de amigos e as tentações, percebemos que o chamado de Deus exige uma jornada de purificação, força e coragem. Vamos continuar a explorar os próximos sinais que indicam esse chamado divino, mergulhando mais fundo em como Deus age em nossa vida para nos moldar e preparar. Sinal 5. Ser preenchido com autoridade espiritual. Outro sinal inegável de que você foi chamado por Deus é o sentimento crescente de autoridade espiritual. Quando Deus coloca seu espírito em você, há uma confiança que nasce. Não uma confiança humana ou arrogante, mas uma certeza de que você está sendo guiado por uma força superior. Isso não significa que você estará livre de dúvidas ou desafios, mas que dentro de você existirá uma clareza quanto ao seu propósito e às palavras que você deve proferir em nome de Deus. Essa autoridade se manifesta de várias formas. Talvez, de repente, você sinta uma convicção ao orar pelas pessoas ou ao interceder em situações difíceis. Suas palavras carregam mais peso e as pessoas ao seu redor começam a perceber isso. Há uma diferença em sua presença, algo espiritual que não pode ser explicado de maneira lógica, mas que é sentido por aqueles ao seu redor. É importante lembrar que essa autoridade não é algo que você reivindica por mérito próprio, mas é algo que Deus confia a você conforme você se submete a Ele. À medida que você cresce espiritualmente, essa autoridade aumenta,
E Deus confia a você mais responsabilidade para fazer a obra dele na terra. Sinal 6. Uma profunda paz em meio às tempestades. Quando Deus o chama, um dos maiores presentes que ele concede é a paz que excede todo entendimento. Não se trata de uma paz que depende de circunstâncias favoráveis, mas de uma tranquilidade que prevalece mesmo nos momentos mais difíceis. Jesus disse em João 14, versículo 27, Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Essa paz é uma marca do Espírito Santo agindo em sua vida. Ainda que você enfrente dificuldades, provações e momentos de dúvida, há um descanso interior que o impede de desmoronar. Você aprende a confiar plenamente em Deus, mesmo quando não consegue ver a solução. Muitas vezes, Deus permite que passemos por grandes tempestades para que possamos experimentar essa paz de forma mais intensa. Esse é um dos sinais mais poderosos, porque ele revela o quanto sua confiança em Deus foi solidificada. Enquanto o mundo ao seu redor pode estar desmoronando, você encontra consolo e segurança em saber que Deus está no controle. Isso não significa que você não sentirá medo ou incerteza, mas sim que em meio a esses sentimentos, você conseguirá descansar na presença de Deus e encontrar força para continuar. Sinal 7. Um senso de missão e propósito mais forte do que nunca. Conforme você avança em sua caminhada espiritual, outro sinal evidente do chamado de Deus é um senso cada vez mais forte de missão e propósito. Deus não apenas o chama para segui-lo, mas também para trabalhar em prol do seu reino. Você começa a perceber que a sua vida tem um propósito maior, algo que vai além dos seus próprios sonhos e ambições. Este é o momento em que você começa a se perguntar: como posso servir melhor a Deus? Como posso impactar a vida das pessoas ao meu redor? Esse senso de missão pode levá-lo a explorar novos ministérios, a se envolver em projetos de ajuda ao próximo ou a compartilhar a mensagem de Deus de maneiras que você jamais imaginou. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios 2, versículo 10, dizendo que somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Quando você percebe que Deus tem um plano específico para a sua vida, isso desperta um fogo interior. O desejo de fazer a vontade de Deus se torna mais importante do que qualquer outro objetivo pessoal. É nesse momento que sua fé se transforma em ação, e você começa a viver o chamado com mais intencionalidade. Sinal 8. Uma crescente resistência espiritual. Quando você é chamado por Deus, outra mudança significativa que você perceberá é um aumento em sua resistência espiritual. O que antes o abatia facilmente, agora se torna algo que você consegue enfrentar com mais firmeza e perseverança. Sua capacidade de resistir às investidas espirituais do inimigo cresce à medida que você se fortalece em Deus. Isso não significa que você será isento de lutas, mas que terá uma maior resiliência para enfrentar os desafios espirituais. Em Efésios 6, versículo 13, Paulo nos aconselha a vestir toda a armadura de Deus para que possamos resistir nos dias maus. Essa armadura é composta de verdade, justiça, fé, salvação e da palavra de Deus. Quanto mais você se reveste dessas ferramentas espirituais, mais forte você se torna contra as tentações e os ataques do inimigo. Essa resistência espiritual é uma evidência clara de que Deus está moldando você para uma batalha maior. Ele o prepara para enfrentar os desafios com uma postura de vitória, sabendo que em Cristo você já é mais do que vencedor. Sinal 9. Um desejo profundo de levar outros a Deus. Por fim, um dos sinais mais claros de que você foi chamado por Deus é o desejo ardente de compartilhar sua fé com os outros. Quando você experimenta o amor e a graça de Deus em sua própria vida, torna-se impossível guardar isso só para si. Você sente uma urgência em ajudar outras pessoas a conhecerem a verdade, a se libertarem e a encontrarem a mesma paz e alegria que você encontrou. Esse desejo pode se manifestar de diversas maneiras. Talvez você sinta vontade de falar de Deus para seus amigos, começar um estudo bíblico ou até mesmo evangelizar em sua comunidade. Independentemente de como esse desejo surge, ele é um sinal claro de que Deus está trabalhando em você para que você se torne um instrumento em suas mãos. A grande comissão de Jesus em Mateus 28, versículos 19 a 20, nos chama a fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo o que ele nos ordenou.
Esse chamado não é apenas para missionários ou pastores, mas para todos os que foram chamados por Deus. Quando você sente esse desejo crescente de compartilhar o Evangelho, saiba que é o Espírito Santo movendo-se em você para cumprir a missão de levar a salvação ao mundo. Cada um desses 9 sinais reflete diferentes aspectos do chamado de Deus em sua vida. Embora possam ser desafiadores, eles são a evidência de que você está sendo moldado por Deus para algo grandioso. O caminho pode ser difícil, cheio de altos e baixos, mas é nesse processo que Deus o prepara, capacita e fortalece. Conforme você avança em sua jornada espiritual, continue buscando a Deus com intensidade, entregando a Ele cada área da sua vida. Os sinais podem ser claros ou sutis, mas o mais importante é manter-se sensível à voz de Deus e obediente ao seu chamado. Cada etapa dessa caminhada o levará a uma compreensão mais profunda de quem Deus é e de quem você é nele. Se você está reconhecendo esses sinais em sua vida, saiba que Deus está fazendo algo novo. Ele o escolheu para um propósito especial, e enquanto você continua nessa jornada, verá cada vez mais claramente o plano maravilhoso que Ele tem para você. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se de alguma forma esse conteúdo acrescentou algo em sua vida, por favor comente. Sabedoria enriquecedora. Te desejo bênçãos e que o Senhor acompanhe sua jornada. Até a próxima!